Começamos agora AEDAS no ar. Olá, tudo bem? Fique com a gente, continue ligado aqui, que agora é hora de encontro com a realidade da nossa região, com informações importantes sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Por aqui, Lucas Jerônimo, e este é o AEDAS no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale. A partir de hoje, além de ouvir o nosso informativo no Spotify e outros tocadores de podcast, você passa a acompanhar o AEDAS no Ar por aqui, na sua rádio. Nesta edição, a gente conversa sobre audiência pública na Assembleia Legislativa, debate contaminação de comunidades da bacia do Rio Paraupeba. Encontro de mulheres reúne atingidas em Betim. Protocolo de consulta. Que trem é esse? E ainda, uma prosa sobre os cuidados necessários para o período de chuvas. Fique por aqui. Está começando o AEDAS no Ar. Você está ouvindo AEDAS no Ar. Começamos falando de uma audiência pública que aconteceu na última quarta-feira, dia 7 de dezembro, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e debateu a contaminação de comunidades por metais pesados ao longo da bacia do Rio Paraupeba. A AEDAS esteve presente e também participou da reunião. AEDAS informa. O objetivo foi tratar da situação preocupante de pessoas atingidas, contaminadas por chumbo, arsênio, manganês, mercúrio e cádmio, no Aranha, Tejuco, Melo Franco e outras comunidades. A audiência ocorreu no auditório José Alencar e foi proposta pela deputada Leninha, do PT. O Marco Antônio Cardoso, do Tejuco, em Brumadinho, participou da audiência e falou com a gente sobre as providências necessárias e esperadas para essa situação que ele avalia como grave. Esse debate que a gente fez aqui hoje é extremamente importante para que nós possamos discutir isso que eu estou entendendo que é uma grave crise de saúde pública que se estabeleceu a partir do rompimento, a partir do crime da Vale e a partir da atividade de mineração, né, extrativista, predatória em Brumadinho, na região. E eu acho que esse debate é extremamente importante porque, primeiro, a gente precisa fazer denúncias do que está acontecendo em Brumadinho, do que está acontecendo na ponta, e muitas vezes isso que está acontecendo na ponta, nas comunidades, não é passado adiante. A gente sabe que a própria mineradora Vale tem uma grande capacidade econômica e consegue, nas suas propagandas, passar uma realidade que é fantasiosa, e as instituições de justiça, o Estado de Minas Gerais tem responsabilidade sobre o que está acontecendo e nós não estamos vendo na ponta, como eu disse na minha fala, nenhuma medida emergencial acontecendo, mesmo que o cenário seja extremamente grave e urgente como tem sido. A atingida Valéria Carneiro, do assentamento Pastorinhas, em Brumadinho, destacou a situação das crianças expostas à contaminação. É uma sequência de desdobramento de um crime, e aí quando se trata de adultos maiores que já viveram uma parte, até é compreensível o descaso. Mas o que se falar de crianças, de seres humanos inocentes que estão começando suas trajetórias de vida agora e que nem em momento nenhum tem culpa do que se foi feito naquele território. Eles escolheram estar ali e viver a inocência daquilo ali. Qual é o direito de uma empresa roubar isso de uma criança? E qual é o direito do Estado de negligenciar essa contaminação ou essa exposição a essas crianças? Quem é que vai salvar essas crianças? Eu acho que tem que ter agora, nesse exato momento, um desdobramento dos setores responsáveis, que seja da saúde, da vigilância, das pesquisas, para, de fato, evidenciar protocolos para salvar a vida dessas crianças. E como eu disse, a AEDAS participou da audiência. A coordenadora da Assessoria Técnica Independente em Brumadinho, Isis Tábuas, esteve presente e faz uma avaliação do encontro. Aproveitamos essa oportunidade de diálogo e de apresentação para trazer os resultados das consultorias e dos estudos socioambientais e também de saúde que a AEDAS promoveu no âmbito do nosso plano de trabalho juntamente às comunidades do município de Brumadinho. A gente trouxe danos ambientais, a gente
gente trouxe estudos sobre avaliação de risco à saúde humana e também um estudo sobre demandas emergenciais de saúde, que já foram trabalhadas individual e coletivamente com a população do município e que já foram entregues relatórios finais desses estudos às instituições de justiça que são atuantes na ação civil pública do desastre da empresa Vale em Brumadinho. Então a gente tem alguns dados bastante alarmantes do aumento de danos à saúde mental e física da população. Por exemplo, as crianças menores de 10 anos tinham uma média de atendimento anual de 5.000 casos, 5.000 atendimentos de crianças menores de 10 anos antes do rompimento. Depois do rompimento, em 2019, ainda antes da pandemia, de 5.000 casos passamos para 18.000 casos. No caso de atendimento de mulheres, também tivemos um aumento alarmante. Anteriormente, antes do rompimento, havia uma média anual de atendimentos de mulheres no número de 7.000 atendimentos. Logo após, em 2019, passam a ser 30.000 atendimentos. E nas questões de saúde mental, um estresse grave, houve um aumento de mais de 13 vezes o número de atendimentos no SUS. No site da AEDAS tem lá disponíveis os resultados finais completos de todas as nossas consultorias, em diversas áreas, de ar, solo e águas, por exemplo. O site é aedasmg.org. Você está ouvindo AEDAS no ar. Hora de falar de um encontro de mulheres em Betim que reuniu atingidas da bacia do Rio Paraupeba e Lago Três Marias. Giro de notícias. Mulheres atingidas das 5 regiões da bacia do Rio Paraupeba e Lago Três Marias participaram do espaço no último dia 3 de dezembro. O encontro foi organizado pelo Movimento das Atingidas e Atingidos por Barragens, o MAB, para que as atingidas apresentassem às instituições de justiça, que são a Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, as suas reivindicações para a devida reparação de danos causados pelo desastre-crime em Brumadinho de responsabilidade da Vale. Entre as sugestões apresentadas pelas mulheres atingidas estão propostas para o anexo 1.1 e para projetos comunitários de autonomia econômica feminina, de enfrentamento à violência contra as mulheres e de melhoria para a saúde da população atingida. Também participaram a defensora pública doutora Carolina Morichita e a promotora de justiça e coordenadora da CIMOS, Coordenadoria de Inclusão e Mobilizações Sociais, doutora Shirley Machado, que faz parte do Ministério Público de Minas Gerais. No nosso site, o aedasmg.org, você pode ver algumas fotos desse encontro. Vai lá. Giro de notícias. Vamos falar agora sobre recursos das comunidades. É que as instituições de justiça abriram um edital que vai escolher a entidade gestora de cerca de 3 bilhões de reais do anexo 1.1. Esse chamado, com o nome de termo de referência, determina as regras para a gestão dos recursos, e o prazo para as entidades interessadas se inscreverem é dia 15 de dezembro. A escolha dos projetos das comunidades será feita depois, e agora o edital trata da organização que vai administrar os recursos conforme a decisão das pessoas atingidas sobre quais os projetos e quais as linhas de crédito querem implementar nos territórios atingidos. Chamado de Projetos de Demandas das Comunidades Atingidas, o anexo 1.1 faz parte do Programa de Reparação Socioeconômica da Bacia do Rio Paraupeba e é previsto na cláusula 4.4.1 do Acordo Judicial para a reparação integral relativa ao rompimento das barragens B1, B4 e B4A da mina Córrego do Feijão. A escolha da entidade será feita pelas instituições de justiça, lembrando que são o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Federal. Algumas das funções da entidade a ser escolhida são realizar processos participativos para contemplar etapas a nível comunitário, a nível regional, regiões 1 a 5 e a nível de bacia do Rio Paraupeba e Lago Três Marias. Isso para garantir participação em vários níveis. Ter transparência e não ter relação com a Vale. As instituições
instituições de justiça prevêem que a entidade gestora implante mecanismos de transparência e controle social. Uma outra exigência é a declaração de independência técnica, financeira e institucional em relação à Vale S.A., bem como não ter praticado atos contrários à lei anticorrupção. Consultoria para as pessoas atingidas. A entidade gestora deverá prestar consultoria técnica às pessoas atingidas para entendimento do processo de acesso, de elaboração, monitoramento e avaliação de projetos do anexo 1.1. Giro de notícias. Estudos revelam que danos à pesca pós-rompimento afetam renda, segurança alimentar e tradição das famílias na região 2. A AEDAS divulgou novos estudos sobre os impactos do rompimento da Vale na pesca em municípios da região. O estudo foi feito com mais de 100 pescadores da região e os resultados mostram que a pesca parou, a alimentação está mais cara e que o peixe está sendo substituído nas refeições das famílias. O levantamento feito pela Enraize, consultoria técnica contratada pela AEDAS, mostra que o rompimento fez com que o peixe, que antes era consumido em média 5 vezes por semana, deu lugar a outras proteínas. E além da alimentação, a pesca diz muito sobre a convivência e tradição comunitárias e a relação com o rio e seu meio ambiente. Antes do rompimento, peixes como o mandim-chorão, tambaqui, cascudo, dourado, piranha, tilápia, pacumã, tucunaré, traíra, piauçu, curimbas ou curimbatá, pirambeba e surubim faziam parte da cadeia produtiva da pesca artesanal na região. A Domitila Santos, da equipe AEDAS de Trabalho e Renda, da região 2, fala sobre esse estudo. Os resultados da consultoria apontaram que a pesca na região 2 é uma atividade tradicional do território, em que o conhecimento é transmitido de geração em geração, sendo ela praticada por lazer ou autossustento. No entanto, cerca de 40% dos entrevistados deixaram de pescar, e outros 43%, após o rompimento, tiveram um aumento entre R$250 mil no orçamento familiar por buscarem novos locais para poderem pescar. A redução ou interrupção da atividade da pesca mostrou ainda que as pessoas deixaram de consumir pescados, substituindo principalmente por frango e ovos, alertando para os riscos de insegurança alimentar. Outra mudança que foi possível observar diz respeito às espécies de peixes consumidos. Antes, a maioria das espécies nativas, como curimatã e piau, presentes no rio Paraupeba, e hoje prevalece o consumo de tilápia, uma espécie exótica e relacionada aos cultivos em tanques. Ô, gente, lembrando que no nosso site, aedasmg.org.br, você encontra os detalhes desse estudo. Muito obrigado a você que está ligada aqui na nossa estação. Fique com a gente, estamos falando sobre reparação de danos e justiça após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. O intervalinho e voltamos já. Você está ouvindo AEDAS no ar. Você está ouvindo AEDAS no ar. Oi, gente, que bom ter você por aí. Estamos de volta, eu sou o Lucas Jerônimo e esse é o AEDAS no ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Esse nosso programa é o espaço por onde a gente compartilha informações importantes que têm tudo a ver com a vida da nossa região. E te lembro que no site aedasmg.org e nas redes sociais pelo @aedasmg você tem vários conteúdos que te ajudam a saber mais sobre como tem sido esse trabalho por reparação integral de danos. Segue a gente por lá e acompanhe o passo a passo dessa caminhada. AEDAS informa. Estamos em dezembro e, como sabemos, é nesse período que se intensificam as chuvas por aqui na nossa cidade,
na nossa região. Toda a atenção e cuidado são poucos, já que estamos falando de uma região que, mesmo sem a temporada de chuvas intensas, já vive todos os dias os danos decorrentes do rompimento da barragem da Vale. Para isso, para conversar com a gente sobre esse tempo e os cuidados necessários, convidamos a Andressa Martins, que é da equipe de situações de vulnerabilidade da EDAS. Oi, Andressa. Olá, Lucas. Olá, ouvintes. Vim hoje em nome da equipe dialogar um pouco sobre o período de chuva. Afinal de contas, estamos entrando no período de chuva mais intenso, que acontece entre dezembro e janeiro, e queremos trazer alguns alertas e orientações aos atingidos, em especial as famílias atingidas que já se encontram em lugares de risco. Então, a gente quer iniciar essas orientações trazendo a importância de acompanhar a previsão de chuva. Parece algo muito simples, mas a gente quer trazer essa importância de estar atento às orientações dos órgãos que monitoram o período de chuvas. A Defesa Civil aqui de Minas Gerais, em parceria com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM e com o apoio da CEMIG, enviam diariamente mensagens de SMS com alertas meteorológicos. Então, aí, além do jornal, da mídia social, essa é uma outra fonte muito importante de informação, que é esse cadastro junto ao Sistema de Defesa Civil Nacional. Então, para você se cadastrar e receber esses alertas, basta você enviar uma mensagem de texto, um SMS, informando o CEP da sua residência ou o CEP da região que você quer receber notícias para o número 40199. Esse cadastro ele é muito importante porque ele pode minimizar os seus prejuízos econômicos. Assim, você pode ter a informação com antecedência para conseguir se deslocar para abrigos, para locais seguros. Então, é muito importante esse cadastro. Ô, Andressa, e tem algo que é sempre bom destacar. O que mais importa é a segurança das famílias, né? A nossa segunda orientação é a orientação mais importante de todas, que é sobre proteger e priorizar a segurança da sua família. Então, se você notar qualquer anormalidade na sua residência ou no local que você se encontra hoje, como trinca no terreno, rachaduras nos solos, trincas novas nos pisos ou nas paredes da casa, muro estufado, inclinação de árvores, postes, cercas ou muros, saia de casa, saia desse local que você se encontra, procure um local seguro. Se necessário, solicite a ajuda da Defesa Civil e dos bombeiros. É muito importante, essa é a nossa orientação mais importante, porque a sua vida e a vida da sua família não pode ser substituída. Então é muito importante que você priorize essa segurança, não permaneça em locais que você sabe que são inseguros para sua família, né? Então, qualquer alerta, qualquer rachadura, qualquer movimentação diferente, procure um local seguro, procure um abrigo, isso é muito importante. Sim, uma outra coisa importante é se antecipar aos temporais, por exemplo, organizando aí com a sua família as ações de emergência caso venha uma chuva forte ou caso chova por vários dias seguidos. É bom pensar na rede de apoios, né? Quem da sua família, dos seus amigos, você pode recorrer, você pode ligar numa emergência. É importante já fazer esse contato se tiver previsão de temporal. Além disso, por exemplo, colocar móveis e eletrônicos nas partes mais altas, montar um kit com seus itens pessoais básicos, como os documentos, medicamentos de uso contínuo, receitas médicas, cartões de bancos e benefícios. Importante já deixar tudo separadinho, caso você tenha que sair às pressas, né? E além disso, o que temos de mais orientações, Andressa? Então, falando desses pertences muito importantes, a gente disse da família, mas a gente quer trazer também um agregado dessa família, que são os animais domésticos. Então, se você tiver que ir para um abrigo e eles não aceitarem os animais domésticos, né, a gente faz um apelo para que vocês não deixem eles nessa residência que se encontra em risco, né, nesse local de risco, porque eles podem não sobreviver ou podem ser levados pelas chuvas, extraviados. Então, é muito importante, se você, no abrigo que você está, né, se não aceitam, se você pode ver com amigos, com familiares, alguém que faz parte da sua rede de apoio, para que eles possam cuidar desses bichinhos durante esse período que você estiver abrigado, né, durante esse período de chuva. É muito importante não esquecer, eles fazem parte das nossas famílias também. Andressa, e tem algo fundamental para a gente prestar mais atenção por agora, nesse tempo de chuvas, né? E pra gente fechar um pouco das nossas orientações, a gente vai falar de saúde, né? Então é muito importante evitar o contato com a água, com a lama das enchentes, porque elas podem estar contaminadas. Se não for possível evitar, não ficar muito tempo em contato com essa água. Proteger as mãos e os pés com luvas, botas. Caso você não tenha
Use sacos plásticos para se proteger. Se você tiver que evacuar a casa, né? Indo para abrigos ou para a sua rede de apoio, né? Para casa de familiares, conforme for decidido pela sua família, né? Por esse plano que a gente já está traçando aqui. Leva com você esse kit pessoal que a gente sugeriu, né? Os animais domésticos, desliga os equipamentos eletrônicos, feche bem a casa. E caso você que está nos ouvindo agora, né, não esteja em área de risco, seja solidário com seus vizinhos, com as pessoas mais vulneráveis. E a gente queria deixar aqui de informação para todos, né? Tanto quem está em área de risco como não. Os órgãos competentes, né? Os números, para que a gente recorre, para que números a gente liga nesse momento, né? Então a gente tem aí o número de urgência e emergência, que é do SAMU, que é 192, a Defesa Civil, 199, o Corpo de Bombeiros, 193 e a Polícia Militar, 190. A gente está aqui também para apoiar vocês, mas é muito importante destacar que nesses momentos de urgência, de emergência, né, é importante recorrer a quem tem a competência, né, a quem pode executar o salvamento, a quem pode resgatar pessoas, e esses órgãos são essenciais nesses momentos. E fica aqui o nosso apelo, né, para todo mundo permanecer atento e priorizar a sua segurança e a segurança da sua família. Valeu pelas informações, Andressa, e a gente vai continuar em alerta, fazendo a nossa parte e acompanhando de perto essa situação. Pare, olhe, Escute. Que trem é esse? Ei, gente, bora agora falar sobre o protocolo de consulta dos povos e comunidades tradicionais. Você sabe que trem é esse? pare, olhe, Escute. Que trem é esse? É um instrumento de luta importante para essas comunidades. O protocolo de consulta passa a ser formulado a partir da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT 169, que é um tratado internacional de 1989. Esse tratado dispõe sobre os povos indígenas e tradicionais e o respeito aos seus modos de vida e o combate de práticas discriminatórias e racistas. O Brasil se tornou parte desse tratado em 2002. Para saber mais sobre o quão fundamental é o protocolo de consulta, a gente ouve a Beatriz Borges, coordenadora da equipe de povos e comunidades tradicionais da AEDAS. Ei, Beatriz, qual o significado do protocolo de consulta para esse nosso contexto de região atingida? O protocolo de consulta prévio, livre e informado é um documento de construção dos povos e comunidades tradicionais. Eles constroem entre eles, debatem, firmam qual é a necessidade e o que precisa conter nessa ferramenta, né? Podendo haver nesse processo de construção a contribuição de agentes externos ou não. No caso do processo de reparação do rompimento da barragem de Brumadinho, nós da assessoria técnica da AEDAS contribuímos tanto com as comunidades quilombolas da região 1, as comunidades quilombolas de Brumadinho, como com os povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana da região 2, que compõem os municípios de Betim, Garapé, Juatuba, Mateus Leme, São Joaquim de Bicas e Mário Campos. Mas é um instrumento em que é de porte dos povos e comunidades tradicionais. A obrigação de fazer dos agentes externos é de cumprir o que os povos e comunidades tradicionais estabelecem enquanto as suas premissas básicas, né? Tanto no que está previsto no protocolo de consulta, tal como também no momento da realização da consulta livre, prévia e informada. Então, basicamente, os agentes externos em que estão atuando, em que estão nesse contato com os povos e comunidades tradicionais que sofreram com algum grande empreendimento ou qualquer ação, tem que cumprir e tem que respeitar o protocolo de consulta, tal como também a consulta livre pré-informada a esses povos e comunidades tradicionais. Você está ouvindo AEDAS no ar. Dia 10 de dezembro celebra-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aqui na AEDAS, e para a reparação de danos do rompimento da barragem em Brumadinho, esse tema é fundamental. O dia 10 de dezembro foi escolhido para marcar a causa porque nesse dia, em 1948,
foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi na Declaração Universal dos Direitos Humanos que a condenação da tortura, a igualdade diante da lei, a presunção de inocência, o direito à propriedade, ao trabalho, à nacionalidade, a liberdade de opinião e expressão foram garantidos como um novo caminho a ser seguido. São 30 artigos que defendem vida digna para todos e todas, independente de nacionalidade, cor, sexo ou orientação sexual. A Declaração Universal dos Direitos Humanos passou a ter de ser parâmetro para todos. E tem muita gente que se dedica a manter viva a defesa dos direitos das pessoas, como aqui mesmo, onde a gente mora, onde muitos e muitos direitos foram e são violados diariamente porque o lucro ficou acima da vida. E como eu disse, para nós direitos humanos é um tema fundamental e assunto da nossa atual campanha de diálogo e consciência. Um rompimento. Quantos direitos atingidos? Uma série de conteúdos para você acessar informações importantes sobre o trabalho dos defensores dos direitos humanos, dos direitos de todos. No aedasmg.org/direitos atingidos, você confere esse material com destaque para os vídeos que apresentam fortes relatos do povo de vários segmentos sobre direitos e a realidade. Bora conferir, gente. aedasmg.org/direitos atingidos. Você está ouvindo Aedas no ar. Chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui. Em breve a gente se encontra novamente. Seguimos juntos, de mãos dadas, com esperança e força por reparação integral. Temos vários programas que registram um pouco dessa história. Estão disponíveis no YouTube e nos tocadores de podcasts Anchor, Spotify e Google Podcasts. Um abraço a todos e até mais. Esse programa teve produção de Lucas Jerônimo, auxílio de produção de Rafael Donizete, Felipe Cunha e Valmir Macedo, roteiro e apresentação de Lucas Jerônimo, edição Rurian Valentino e contou com o apoio da equipe de comunicação da Aedas.